Muito bom dia, está no ar o Direto ao Ponto aqui na 90.3. Hoje, no Legislativo, com alguém muito especial que tem Brasil até no nome. Se você não conhece, fica conosco, aumenta o volume do seu rádio, conecta no YouTube, @Difusora Maravilha, porque o Direto ao Ponto de hoje vai ser incrível. Seja muito bem-vindo, deputado estadual Alex Brasil. Obrigado pela oportunidade, espero estar sempre contigo, sempre que for convidado, e espero hoje fazer com que o nosso público entenda um pouco mais do que está acontecendo, não apenas no estado, mas como no Brasil, o qual eu também carrego o nome. Olha, a gente teve uma conversa de bastidores aqui e ele falou que temas polêmicos serão abordados neste programa aqui hoje. E nós estamos num oferecimento da Nova Era Construtora, Up Odontologia Especializada e também dos estúdios da Difusora Pro. Inclusive, esse estúdio está recheado de personalidades importantes do cenário de Maravilha e da região, que estão acompanhando aqui em primeira mão. Agora, você que está aqui conosco até o final, já pode escrever a sua mensagem para o deputado, ele vai contar um pouquinho da história dele, a caminhada dele até aqui e, claro, o cenário atual que nós estamos vivenciando e o que talvez o Brasil possa vir a vivenciar. Né, deputado? Mas aqui, para quem quer conhecer melhor, eu já falei que seu nome é Alex Brasil, mas é Alex Brasil de batismo mesmo? Ou foi incorporado Brasil? Esse Brasil é engraçado porque o meu sobrenome é Alexander Brasil Alves Pereira, mas o Brasil não estava até então na minha certidão, porque quando antigamente as mulheres casavam, elas tiravam parte do sobrenome para incorporar o do marido. E minha mãe tirou o Brasil e deixou só o Alves Pereira no sobrenome dela. Então eu tive que buscar esse Brasil na unha depois e trazê-lo para o meu registro civil, já que minha mãe tinha retirado. E é um sobrenome que hoje, para mim, é o que conecta com toda essa nossa realidade de militância, de patriotismo. Não poderia deixar o Brasil de fora, né? É maravilhoso, gente. Eu fiquei na dúvida. Quando eu fui pesquisar, eu falei, mas será que é Brasil de nome mesmo ou foi incorporado? Porque tem muitas pessoas que incorporam, né? Um apelido ou um prenome. Mas Brasil, super interessante. Eu pensou, Ivana Brasil, eu adoraria ter isso daí, né? Mas hoje é um cenário até difícil incorporar o Brasil. Você falou que você incorporou por ter o sobrenome, mas muita gente tem dificuldade de incorporar o Brasil mesmo na história toda aí que nós estamos vivenciando. Foi difícil para você começar a militância? Olha, eu falo para ti que tem certas coisas que eu acho que já nascem com a gente. Meu espírito de liderança vem desde o meu período escolar. Eu sempre busquei, de alguma forma, não ficar como coadjuvante, né? Era líder de sala, era líder de quadrilha de festa junina, de turma de futebol, mas nunca imaginei que chegaria num patamar que eu cheguei hoje de representação parlamentar, ainda mais no estado ao qual eu não nasci. Santa Catarina é o estado que eu busquei desde a minha infância, quando eu conheci pela primeira vez, falei para meus pais com 12 anos, é aqui que eu vou morar. Cravei isso na minha vida e busquei isso, persegui isso, fiz 3 faculdades, alguns concursos públicos, e agora praticamente metade da minha vida foi vivida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a outra metade aqui em Santa Catarina. E lógico, quando a gente chegou, eu consegui fazer essa travessia, ninguém acreditava que eu ia morar em Santa Catarina, todo mundo achava que você é o sonhador. Mas cheguei em Santa Catarina, realizei parte de um sonho e busquei entender qual é a missão de vida, né? Por que eu queria tanto estar aqui? Lógico, tem qualidade de vida, é um estado diferenciado, costumo dizer que Santa Catarina é o estado que deu certo no Brasil, e os números mostram isso, mas não sabia ainda o que eu estava fazendo aqui. Cheguei exatamente no mesmo ano, fui transferido pelo Banco do Brasil, quando o Lula assumiu a presidência pela primeira vez. E todo mundo, principalmente dentro do banco, era só Lula, e eu não conseguia aceitar esse homem. Não, para mim, isso não era esse o caminho que o Brasil deveria seguir. Então, eu era praticamente um ET perante a minha comunidade local. E aí, com assembleias, com mais de 1.000 pessoas de banco, todo mundo tentando defender o Lula, eu era o único que pegava o microfone e divergia. Porque eu entendia que aquilo que estava sendo dito e encaminhado não era o caminho certo. Eu acho que hoje eu estava certo, naquele momento eu era um ET, era o único que falava mal do Lula. Então, acho que ali eu comecei a entender um espírito de liderança diferente. Aí não mais dentro de um conceito escolar, mas dentro de uma comunidade bancária. E sempre que eu pegava o microfone, eu lembro que isso foi me dando destaque, porque as pessoas, esse cara me representa, esse cara fala o que eu sinto. E aí isso depois me acabou levando para ser líder de movimento de rua. A gente começou a iniciar grandes manifestações, inicialmente sem um líder político. Os movimentos, um dos quais eu ajudei a fundar no Brasil todo, era o Vem Pra Rua, né? Teve outros, MBL, nas ruas, mas todos naquele momento tentando
fazer uma resistência ao governo Dilma, que o Lula já tinha saído do governo, mas colocou a Dilma, que era pior que ele até dado momento. E aí a gente começou a liderar grandes manifestações. Antes mesmo de eu começar a liderar as manifestações na capital do estado, em Florianópolis, eu participei de uma grande manifestação na Paulista. E isso foi muito marcante para mim, porque como eu estava dentro de um conceito do núcleo duro daqueles que formaram, vem para a Rua Nacional, eu lá aprendi um pouco sobre isso. E já na primeira grande manifestação, eu subo no caminhão na Paulista e discurso para 1 milhão de pessoas. Uau! Isso marca para mim, assim, porque é um choque energético muito grande. Porque quando você está em cima do caminhão, logicamente, você tem o poder de controlar parte da energia da massa, pelo que você fala e pelo que você recebe. E aí, quando você faz um discurso para 1 milhão de pessoas e você recebe aquela energia de volta, você começa a entender que tem algum significado na tua vida aquilo ali. Aquilo foi muito marcante. Então, eu volto depois daquela experiência na Paulista e começo a fazer grandes manifestações na capital. Começo a liderar as grandes manifestações da capital e isso nós já estamos aí há praticamente 12 anos fazendo isso. Mas até então, você pensava em ser candidato? Nunca pensei. Todo o meu período de liderança, eu só fui me colocar dentro de um conceito partidário porque esses movimentos, eles eram apartidários. Eles não tinham comunicação nenhuma com partidos políticos. Então, a gente fazia o que fazia por militar, por achar que aquilo estava errado e precisava fazer um caminho certo para esse país. Tirar o PT, tirar a Dilma, tirar esse governo de esquerda da nossa realidade do país. Só que o que acontece? Em 2020, o presidente Bolsonaro ele sai do PSL, nós ficamos sem um partido de direita no estado e no país. Mas aí, como eu já estava nessa minha vida de militância e liderança do grupo de direita, me ofereceram, olha, a gente precisa montar um grupo para concorrer às eleições municipais. Era a pandemia, era um momento muito difícil. E aí me ofereceram o PRTB junto com o PTB, que foi 2 partidos coligados. O PRTB era do vice-presidente Mourão e o PTB era do Roberto Jefferson, que tinha se inclinado totalmente para a direita, esperando inclusive a vinda do presidente Bolsonaro para se filiar no partido. Juntamos os 2 partidos, formei um bloco de vereadores, não pensava em sair candidato, só com a missão de formar realmente um grupo para que se colocasse a candidatura. Conversando contigo antes aqui, você me fala, às vezes é até difícil trazer algumas pessoas que queiram falar abertamente sobre assuntos ligados à política. Se é difícil para falar, imagina para se candidatar, né? É difícil. Então a gente montou um grupo, tinham bons candidatos a vereadores, mas nenhum a prefeito, ninguém quis. Daí eu falei, não vou deixar o projeto desmoronar. Coloquei o meu nome como candidato a prefeito para não deixar os candidatos a vereadores ser uma majoritária. Foi assim, eu acho que foi um momento de furar a bolha. As pessoas começaram a me ver não mais como aquele militante líder das ruas, mas também como alguém com bons projetos para a capital. Eu fiquei em 5º lugar de 10 candidatos. O meu partido não tinha recurso nenhum, era um partido sem recurso. E ficou na minha frente só os que tinham muito dinheiro, né? Que era o partido do atual prefeito, que se reelegeu no primeiro turno. A esquerda foi a primeira vez que ela se uniu toda num único bloco e com muito dinheiro também ficou em 2º lugar. Em terceiro, eu não estava no PL, naquele momento ainda o PL estava tentando se entender para onde ia. Ficou em 3º lugar, com muito recurso investido. Na minha frente ficou a Ângela Min, com um pouco mais de voto do que eu, mas a Ângela já tinha sido prefeita da capital, esposa do senador Amin, com filho deputado estadual, e eu logo em seguida ali, uma pessoa que chegou de repente e provocou um barulho. Isso me ajudou depois a ir para o PL, com a chegada do presidente Bolsonaro, a gente foi para o PL, e a minha candidatura a deputado estadual, penso que a princípio aconteceu por conta disso, dessa trajetória. Você ficou suplente de deputado estadual e assumiu agora esse ano Exato. a cadeira, né? Quais foram os maiores desafios? Eu sou da capital, como você disse, e é a primeira vez que alguém de direita consegue se eleger na capital desde a chegada do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque muita gente não tem, muitas vezes, a noção disso, mas a capital, apesar de a gente fazer grandes manifestações, mas a gente recebe gente do estado todo para fazer as manifestações na Beira-Mar, que é lindo, cenário lindo, todo mundo faz daquilo meio que um passeio, também um momento patriótico. Mas o que acontece? A capital não tem indústria, não tem grandes empresas, a não ser agora um polo de tecnologia que está ficando fortalecido, mas nós temos lá muito funcionalismo público, muitas universidades e todos eles carregados para o lado da esquerda. Então, o próprio governador Jorginho, que teve muito voto nessa última eleição para ser governador do estado, ficou em 3º lugar lá. Não ficou nem 1º nem 2º. Então, os meus votos só aconteceram porque eu sou o único hoje eleito que conseguiu fazer mais voto fora do que dentro do seu próprio município. Eu fiz 7 mil votos na capital, 13 mil votos fora.
o que me deu 20 mil votos. Então, isso é um desafio para quem é daquela região. Tanto que é a primeira vez que alguém realmente de um partido ligado ao Bolsonaro consegue se eleger. Mesmo que na suplência, mas agora efetivamente. Então, as redes sociais, e por conta dessa minha militância, foi o que me fez chegar em várias famílias de várias regiões do estado, mesmo que nunca tenham me visto, né, pessoalmente, mas acompanhava a nossa história, a nossa trajetória de militância aí por esses anos todos. Você sabe que você fala um ponto sobre as redes sociais, que hoje elas têm a possibilidade de disseminar o conhecimento, que as pessoas podem saber um pouco mais sobre a pessoa, porque Santa Catarina ela tem um cenário um pouquinho diferente dos outros estados, porque a maioria dos votos ela se concentra numa determinada área que é o litoral, e o oeste ele fica bastante desassistido nesse sentido. E aí, na época eleitoral, a concentração de olhares se volta um pouco mais para o litoral, porque é onde tem um curral eleitoral maior. E o oeste fica um pouco desassistido nesse cenário. Claro que as redes sociais ampliaram um pouco isso, da pessoa poder chegar um pouco mais, a exemplo de você, que hoje está aqui no oeste catarinense, trazendo um pouco do teu mandato, dessa tua trajetória, para que as pessoas que não te conhecem e, eventualmente, quem já te conheça, também saibam um pouco mais dessa tua pauta, como uma pessoa que trouxe movimentos e, através dos movimentos, se tornou candidato. Você foi líder do movimento Vem Pra Rua, ainda hoje é, e que te trouxe para esse cenário um pouco maior, né? E aí, essa pauta que você disse, que você começou por uma divergência. Qual é a principal divergência hoje de Alex Brasil com a esquerda? Eu quero aproveitar o seguinte, eu estou aqui no Oeste, eu sou do litoral, mas o Oeste me faz sentir em casa e as minhas raízes, porque o Mato Grosso do Sul é o Oeste catarinense, é o agro, é a agricultura, é o agricultor. Seja muito bem-vindo, então. Com certeza. E aqui é convite do Jonas, nossa liderança local, do vereador Moser. A gente tem conseguido em maravilha também trazer recursos, ajudar com demandas municipais. E eu fico muito feliz quando eu venho para o Oeste, porque eu realmente me sinto em casa quando eu estou no Oeste. A demanda nossa hoje a nível de Oeste, capital, e assim, como eu falo, o estado de Santa Catarina, ele só deu certo porque nunca foi governado por PT. Essa é a nossa realidade hoje que a gente pode dizer de boca cheia. Se a gente deu certo é porque o PT nunca pôs a mão aqui e não virou terra arrasada para a gente ter que reconstruir depois. O próprio estado do Mato Grosso do Sul foi governado pelo PT, no período do Zeca do PT, e foi um dos momentos mais terríveis do estado, que inclusive professores tiveram seus salários atrasados, não estavam mais recebendo, enfim, gerou um colapso na economia do estado. Graças a Deus a gente não precisou passar por isso em Santa Catarina. Mas hoje penso eu que tudo que a gente está vendo, que o Lula está fazendo e que eu já via lá atrás quando achava que ele era o salvador da pátria, é a realidade do PT. É aumento de impostos, de carga tributária, é aumento da insegurança, seja ela jurídica, porque ele também está junto com o STF nessa bandalheira que estão fazendo com o nosso sistema jurídico, é aumento da marginalidade, da insegurança nossa em relação à segurança pública, ou enfim, tudo que a gente não gostaria para o país voltou com tudo no governo Lula. E eu penso que o estado de Santa Catarina hoje é referência porque justamente o governo Lula não conseguiu ainda fazer aqui no estado o que ele vem fazendo por onde se instala, principalmente na região Nordeste. Você percebe hoje que o estado de Santa Catarina é o estado que mais vem recebendo gente de outros estados para tentar aqui morar, para tentar aqui empreender, ou até mesmo para tentar ter um pouquinho mais de qualidade de vida e segurança para sua família. Então, a gente hoje tem que realmente valorizar o que nós temos aqui, porque a gente é o diferencial do resto do nosso país. Agora, como ser o diferencial no momento que o Brasil está vivenciando de censura de muitas coisas, inclusive de redes sociais? Você teve a sua rede social censurada. Como equilibrar tudo isso e, ao mesmo tempo, ser a voz do povo? Eu hoje, graças a Deus, até por uma equipe muito competente, a qual eu consegui selecionar para estar comigo, tenho conseguido voltar a ter mais expressão em rede social. Mas eu fiquei 2 anos e meio com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes, porque além dele ser o que ele está sendo com o presidente Bolsonaro em relação à inconstitucionalidade de tudo que ele vem fazendo, ele é um perseguidor daqueles que têm influência. E como eu tinha muita influência na rede social, tanto que consegui 20 mil votos no estado graças a isso, ele foi perseguindo um a um de quem tinha influência e relevância, de quem tinha voz e divergia das coisas erradas que ele faz, e foi ceifando as falas, foi ceifando todas as redes,
Ele chegou a tirar, inclusive, grupos privados meu, até de familiares dentro de WhatsApp e de Telegram. Eu até achava que isso não era possível. Mas aonde existia alguma coisa do Alex Brasil no final das eleições de 2022, ele conseguiu tirar tudo. Mas como isso não nos matou, né? A gente voltou, estamos aí atuando. Não desisti de lutar, como eu sou advogado, eu estou lá brigando no STF para recuperar minhas redes sociais. Ele é o único gabinete, isso é importante a gente registrar, ele é o único gabinete que nem assessoria atende um advogado. E isso é um desrespeito total ao que a gente tem como entendimento das prerrogativas de direito de um advogado, de ser atendido ainda que não por ele, mas por um assessor dele. Não atende. A própria Assembleia Legislativa tem peticionado junto, pedindo que eu, como parlamentar, tenha direito a ter as minhas redes sociais ativas, até porque o argumento dele de quando tirou todas as minhas redes é que eu estava interferindo naquele momento na questão eleitoral. Isso já se passou há 2 anos e meio, daqui a pouco 3, nós já estamos chegando na próxima eleição, então a própria ordem dele já não tem mais validade. Mas ele faz o que ele quer, infelizmente, por enquanto, nesse país, né? O deputado sabe que eu quero entrar aqui nos assuntos pontuais sobre a sua atuação no estado de Santa Catarina. Mas tem um assunto que a gente precisa abordar isso, porque as novas gerações, elas são muito... tomar cuidado aqui para a palavra que eu vou usar. Direcionadas pelo que elas veem nas redes sociais. Não ter as redes sociais também é uma ferramenta que também impossibilita um pouco o trabalho de um deputado. Agora, eu quero chamar a atenção para quem está nos ouvindo, para compartilhar esse vídeo, esse nosso bate-papo aqui no Direto ao Ponto, hoje recebendo o deputado Alex Brasil aqui na Rádio Difusora. Se você puder, no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, deixa o seu comentário, escreve a sua pergunta, a gente encaminha para o deputado, porque hoje as ferramentas que nós temos também são as redes sociais, a mídia, o rádio, a imprensa. E a juventude precisa sentir essa importância de termos representantes. Porque aí você vai me perguntar, mas eu quero falar do meu trabalho, né? A pessoa vai querer falar do trabalho dela. Mas a juventude hoje não quer saber. A juventude, ela quer estar na rede social, ver o que está acontecendo, o que está pegando, mas a importância de nós trazermos pontos para essa juventude começar a entender o poder da política. Você me disse que começou muito cedo, mas hoje a gente vê que há uma geração que não quer saber disso. Como é que a gente pode trazer um pouco mais eles para esse cenário? Eu vejo assim, ó, nós temos um momento muito divisor de águas nesse momento, eu falo isso em cima do caminhão, nós pertencemos a uma geração que veio para tentar segurar esse país no caminho certo. E a gente entende essa missão quando eu saio com 50 mil pessoas nas ruas. Nós fizemos 2 manifestações muito fortes agora nos 2 últimos meses, em agosto e agora no 7 de setembro. E eu entendo que essa geração, ela compreende a sua missão de vida quando ela sai dessa forma. Mas eu percebo também que dentro desse grupo que sai às ruas, a juventude muitas vezes não comparece. E aí por que não comparece? Porque a doutrinação lá no início escolar já está muito intensa, muito forte, e essa juventude, ela prefere às vezes, e é triste dizer isso, prefere sair para uma marcha LGBT com a Anitta em cima do caminhão, para uma apologia à liberação da maconha, mas não sai para um evento patriótico, com raras exceções onde a família ainda consegue estar mais próxima do seu filho e consegue trazê-lo mais junto. Então, esse é um resgate que a gente precisa fazer, porque a nossa geração, ela vai passar. E se a gente não conseguir resgatar essa juventude para o nosso lado, e aí é onde vem os ataques severos, por exemplo, numa liderança como o Nicolas, que consegue penetrar essa bolha da juventude, consegue arrastar com ele muita gente, inclusive também agora a fatalidade daquele jovem americano que morreu porque ia debater dentro das universidades. Ele nunca foi lá para promover discurso de ódio, ele nunca foi lá para promover a morte de qualquer liderança de esquerda. Porém, a mídia, que a gente sabe que infelizmente peca muitas vezes, nos taxa como extremistas. E não taxa o cara que puxou o gatilho, que é da esquerda, como um extremista. Então, esse paradoxo que acontece hoje é um paradoxo que a gente precisa trazer à luz. Eu acho que a morte dele, que é extremamente trágica e nos causou muita comoção, serve também para levantar uma juventude que reflita sobre o que está acontecendo. Porque me entristece muito ver que gente dentro da UDESC, da UFSC, convoca atos para comemorar a morte de um pai de família de forma brutal, ou se indigna quando um grupo decide ir na igrejinha da UFSC fazer uma oração pela morte desse pai.
ao ponto de gravar em vídeo em repúdio aquilo que foi feito, que é uma oração. Então, tem uma parte da nossa juventude que está perdida e está difícil de resgatar. Mas a gente está aqui para fazer isso. É a nossa missão de vida, porque a nossa geração é o divisor de águas para dizer para onde essa nação vai. E a missão de vida também dos pais, também, de muitas vezes acompanharem, porque não Senão só delegar, os filhos, né? não delega para a universidade, a universidade tá, mas acompanha um pouco, porque no cenário, no íntimo, na intimidade, a galera muitas vezes acaba fazendo coisas que os pais também não sabem, e daí dizem, não, mas isso é coisa da política, eu não quero me envolver, vou seguir minha vida, mas fazer cada um a sua parte, talvez para um país melhor, né? Exato. Agora, deputado, entre as suas propostas, vamos entrar agora no cenário deputado Alex Brasil. Conta para nós um pouco da tua atuação agora como deputado. Tá, vou falar um pouco sobre isso, mas só para concluir esse fechamento a nível nacional. Eu falo claramente para todos. Eu existo como deputado hoje, por mais que eu tenha feito toda essa militância antecedendo a chegada do presidente Bolsonaro, mas eu só consigo hoje ser um parlamentar porque o Bolsonaro fez algo que ninguém imaginava que ele poderia fazer. Sem recurso, praticamente isolado, sozinho, se colocou candidato a presidente da República e com o filho dele cuidando das redes sociais dele, que é o Carlos. Eu quero reconhecer aqui o trabalho incrível que o filho dele fez para ele naquela eleição de 2018. Tive a oportunidade de falar para ele agora em cima do caminhão, que ele esteve com a gente no 7 de setembro. Quando seu pai se elege, ele não elege apenas a ele próprio. Ele abre um portal onde pessoas como eu também tivemos a chance de fazer a diferença em tudo que a gente vem fazendo. Por quê? Porque ele mostra que é possível, sem recurso, sem apadrinhamento político. Eu não sou filho de político, eu não tenho nenhum apoio de ninguém nesse sentido. E, assim, com a fé, a esperança de mover a diferença, você vai lá, se candidata e o povo acreditando em você te dá o voto sem esperar nada em troca, a não ser que você continue sendo aquela pessoa que você até então demonstrou ser. Então, o Bolsonaro, ele abriu esse paradigma e um portal onde pessoas que estavam comungando das mesmas ideias e que não tinham recurso, não tinham apadrinhamento, não tinham nada, pudessem chegar num parlamento e representar o povo. E eu bato sempre em cima do caminhão também, porque o governador Jorginho, o senador Seif, que estiveram comigo durante a eleição em cima de um caminhão, eu falei, ó, eu estou assumindo compromisso aqui com vocês que, uma vez eleito, o governador não sairá do meio do povo, continuará vindo para cima do caminhão se manifestar com vocês ou entre vocês, assim como o senador Seif. Em agosto, o Seif não apareceu, eu fui lá, puxei a orelha dele, porque o governador foi. Nós ficamos praticamente 2 anos e meio sem fazer manifestação. Até com medo um pouco por conta desse 8 de janeiro, que deixou muita gente amedrontada. Mas, no mês de agosto, o governador apareceu e voltou no 7 de setembro, e o Seif, depois do puxão de orelha, também veio no 7 de setembro. Eu falei, você tem que estar lá, porque você prometeu, e eu estava lá como seu fiador nesse sentido. E eu acho que é isso, o Bolsonaro mostra isso. Um bom político, ele tem que estar conectado ao povo. Ele tem que andar tranquilamente no meio do povo, por mais que às vezes andar com o Bolsonaro no meio do povo nunca vai ser tranquilo, porque todo mundo quer abraçá-lo. Mas o político que se esconde do povo não está fazendo um bom papel. Eu acho que esse sentimento é muito importante para que a gente não se desconecte do que a gente está trazendo como missão de vida. Poder estar conectado, poder estar junto, próximo e representando o que eles abertamente falam o tempo todo quando estão em manifestação ou quando estão reclamando de alguma coisa que a gente precisa mudar nesse país e nesse estado. Mas teve muito candidato que se elegeu na sombra do Bolsonaro também. Acabou se elegendo na sombra do Bolsonaro e aí agora, em determinado momento, está querendo se descolar. E aí está indo em contrassenso o que se propôs lá no passado. E eu acho que a gente está vendo muito disso. Não tem? Eu acho até que isso também é um pecado que a gente tem pela questão do nosso sistema eleitoral, que te obriga a estar afiliado a um partido para sair candidato. E quando você está dentro de um partido, nem todo mundo que está no partido é exatamente a linha de pensamento que o próprio presidente Bolsonaro nos trouxe. Já estavam, inclusive, no partido, daí se lançaram pelo partido, e alguns fizeram acenos por dizerem que eram apoiadores do Bolsonaro e depois traíram, né? Então, acho que nesse cenário é difícil a gente separar o joio do trigo, né? Hoje, graças a Deus, as redes sociais ajudam com que a gente possa ter uma aproximação maior do dia a dia de cada parlamentar e ver se ele realmente representa aquilo ao qual ele foi votado para isso. Nós já tivemos recentemente, dentro da nossa estrutura partidária, um deputado que teve que sair do partido porque não estava alinhado com as pautas que o PL estava trazendo aqui, foi para um outro partido.
Mas, enfim, eu acho que isso é muito agora o papel da população, fazer esse acompanhamento diário, as redes sociais expôs demais a vida de todos os atores políticos, e acho que isso é importante porque deixa mais transparente para que a pessoa possa acompanhar. Hoje não dá para você chegar numa campanha e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você não tem o histórico para trás, as pessoas puxam isso na tua rede social, dificilmente você vai, lá atrás eu apoiava a Dilma, agora eu sou Bolsonaro. Vai ser cobrado essa fatura. Foi cobrado de alguns candidatos a prefeitos dentro da própria legenda do PL, porque puxaram o histórico dele e não era bem assim, né? Então, acho que isso facilita muito com as redes sociais, esse acompanhamento. Agora, entrando no cenário da sua atuação, voltando à pergunta, porque é muito assunto, gente. Vocês não entendem, a gente tem vontade de ficar aqui conversando várias coisas aqui. Mas, assim, dentro da tua atuação, agora nesse período que o senhor está como deputado, já conseguiu implementar alguma das pautas? Graças a Deus a gente teve um projeto aprovado e não é fácil você chegar na casa e com 6 meses de parlamento você já ter um projeto aprovado. O que nós conseguimos é sobre moradores de rua. Eu falei hoje mais cedo na CDL sobre isso. Fico feliz que aqui ainda não seja um problema recorrente, mas na região litorânea principalmente as cidades que beiram a BR-101. E a minha preocupação é identificar exatamente se esse problema é de Santa Catarina ou se a gente está absorvendo problema de outras regiões do país. Eu creio que o nosso problema é mais vindo de outras regiões do país do que Santa Catarina, que não tem um histórico de ficar gerando morador de rua, porque oportunidade de emprego aqui nós temos e muitas, né? Às vezes falta um pouco de qualificação, de mão de obra qualificada, mas nós temos oportunidades. Então, o que eu pensei? Nós vamos precisar fazer um levantamento, um cadastramento de todos esses moradores de rua para saber de onde eles estão vindo, por que eles estão nessa situação. Dentro da questão do morador de rua, nós temos um problema sério também, que é um problema de polícia e não de ação social. E aí tem muita gente hoje misturado nesse grupo de moradores de rua, mas para cometer crimes. E lá na região litorânea isso aumentou demais. Então, esse projeto veio de encontro depois com o interesse também do governo do estado em fazer algo parecido, e aí a gente cruzar todas essas informações, porque o que a gente percebe é que às vezes o município, para se ver livre do seu problema, ele empurra o morador de rua para o município vizinho, mas o problema continua sendo do estado. E se a gente não tem um cadastramento disso, como é que a gente vai monitorar o que está acontecendo? Então, a gente conseguiu aprovar esse projeto, agora o governo do estado já está executando ele, e eu penso que até o final desse ano a gente vai ter aí como dar boas soluções com o levantamento geral, cruzando dados de todos os municípios e entendendo realmente se esses moradores vieram de outras regiões. Já tem aí o Ministério Público e a própria Polícia Rodoviária Federal com relatos de que pegaram o ônibus vindo com moradores de rua para despejar aqui em Santa Catarina, e por isso essas cidades que estão próximas da 101 são as mais impactadas com isso, porque eles chegam, desce em Joinville, a primeira grande cidade, está com muito morador de rua, desce na capital, desce Tubarão, desce Criciúma, enfim, está complicada essa situação. Outro enfoque meu muito forte é a segurança pública. Eu sou o primeiro parlamentar que criou uma frente em apoio a uma categoria, que é a categoria dos policiais penais e socioeducativos. O governador tem como meta aumentar aí quase 10 mil vagas em presídios no estado. E para aumentar isso, não é só aumentar as celas, você tem que aumentar o efetivo, você tem que qualificar melhor essas pessoas. Então, eu tenho percorrido também vários presídios por todo o estado para ver a realidade de quem bate o cadeado, que a gente fala, de quem está lá na ponta. Então, acho que isso é um papel também do parlamentar, de poder não só escolher pautas doces, né? Mas porque as o ambiente necessárias. o ambiente de um presídio é pesado. Mas a gente precisa estar lá, porque se hoje a gente é um dos estados mais seguros para se viver, são porque também essas pessoas estão prestando um bom serviço dentro dos próximos presídios. Avaliando esse cenário estadual, deputado, se fosse para elencar 3 prioridades imediatas para o governo de Santa Catarina, quais seriam na sua visão? Olha, a infraestrutura, nosso estado hoje só não está voando ainda mais porque a gente ainda tem alguns gargalos em infraestrutura. Eu vejo que o governador tem essa atenção, nós estamos fazendo estrada, principalmente aqui no Oeste, eu tenho andado e estou observando que tem muitas estradas sendo feitas, outras refeitas, e aqui para o escoamento isso é muito importante, né? Então, acho que a parte de infraestrutura, se a gente for falar lá da parte litorânea, aquela região ali que pega próximo de Itajaí, Balneário, vai até Joinville, aquilo ali tá terrível, leva às vezes 3, 4 horas para passar um pequeno trecho da 101. Ela deixou de ser uma BR, agora ela é praticamente uma avenida de município, de tanto tráfego que tem ali dia e noite. Então, nós temos que resolver aquilo ali com a máxima urgência. A educação, né? A educação, para mim, é a base de tudo, tanto que aqui nós já estamos ajudando uma escola, eu espero ajudar cada vez mais a região, mas principalmente na questão da doutrinação. Eu me preocupo muito
combater essa questão da ideologia de gênero, de querer colocar na cabeça das nossas crianças uma discussão sobre sexualidade que não pertence a eles. Acho que a gente tem que se preocupar em ensinar o português, a matemática. Eu sou de uma época que a gente entrava, cantava o hino nacional, entrava em fila, respeitava o professor como autoridade máxima. Tinha educação moral e cívica, não que a gente gostasse muito dessas matérias, mas era importante para a gente entender um conceito ali de o que deveríamos fazer de forma cívica. E hoje isso se perdeu, né? E eu vejo muitos professores que, infelizmente, perderam também o motivo de estar em sala de aula, que é ensinar. Estão lá para doutrinar. E aonde há doutrinação, geralmente chegam reclamações para mim. Eu procuro até ir pessoalmente visitar uma escola para resolver isso. Nós estamos com uma demanda hoje, lá na capital, é a maior escola da capital, num bairro dos ingleses que tem mais de 60 mil habitantes, que tem um problema sério ali de doutrinação. Então, estou conversando com a Secretaria de Educação para que a gente possa transformar aquela escola numa escola cívico-militar, porque o sindicato pegou aquele colégio como modelo de doutrinação e aí gera uma série de entreveiro com os pais de aluno, ao ponto de um professor e um pai sair em vias de fato de agressão, porque o professor supostamente tinha assediado o filho. Então, são preocupações que eu, como deputado, hoje consigo fazer um pouco mais do que apenas um militante de rua. E essa é a minha preocupação. Estando na CCJ, eu falo que, além de apresentar bons projetos, é não deixar os ruins avançarem, que a CCJ também possibilita isso. Então, às vezes, chega projetos ali que a gente até se arrepia. Como é que um deputado tem umas ideias tão erradas dos conceitos, pelo menos, que eu defendo, de liberalismo econômico, de poder dar mais ênfase ao empreendedor? Eu costumo dizer, o poder público ele não gera riqueza. Pelo contrário, ele nos tira a riqueza. E se depender do governo do PT, ele arrasa com as nossas riquezas, que é uma carga tributária absurda. Então, nós temos que valorizar quem realmente empreende nesse estado e nesse país. Quem gera emprego, quem gera oportunidade. E, infelizmente, o lado de lá da esquerda não pensa assim, né? Então, eu na CCJ tenho tentado fazer um represamento ali do que realmente interessa aos catarinenses. Você é uma pessoa muito atuante quando o assunto é liberdade, né? A gente fala muito sobre isso, já falamos bastante aqui no nosso programa. A gente, aliás, vocês que estão nos vendo pelo YouTube, compartilha esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que o deputado foi um dos que mais falou aqui sobre esse assunto, porque é difícil a gente entrar em assuntos, até mesmo na liberdade de falarmos o que pensamos. Agora, em tempos de polarização, deputado, qual que é o limite da liberdade? Porque não é só falar tudo o que eu penso. Na sua opinião, qual é o limite? Eu acho que o limite, e isso a nossa Constituição já prevê. Se você ataca a honra de alguém, você vai responder por isso. E você tem meios de acionar a justiça para que você, na verdade, ou seja desfeito a fala, né, uma retratação sobre o que foi dito de forma errada e agressiva contra a pessoa, ou você vai, inclusive, depois receber uma indenização pelo seu ataque à sua honra. Agora, o que está acontecendo hoje no Brasil, e se utiliza isso não apenas no Brasil, mas em boa parte dos perseguidores de, vamos dizer assim, de liderança de direita, é dizer que a gente está sempre com um discurso de ódio, enquanto eles estão com discursos limpinhos, defendendo a democracia, o que não é verdade. Nós, a princípio da direita, nós somos os maiores defensores da liberdade. Tanto que o presidente Bolsonaro, enquanto estava na presidência, tentou, inclusive, aprovar um projeto dando maior liberdade às redes sociais para que não sofressem censuras. Hoje, e isso é interessante, hoje as redes sociais dependem da gente de direita para não serem censuradas pelo governo Lula. Mas teve um momento lá atrás que as próprias redes sociais eram as maiores censoras das vozes de direita. Tudo que você tentava falar de forma mais aberta, era censurado se não agradava uma ideologia ao qual eles estavam totalmente alinhados. Hoje, com a chegada do Trump lá nos Estados Unidos, muita coisa mudou, né? As próprias plataformas começaram a tirar seus mecanismos que aqui no Brasil existiam de censura sobre determinados temas. Mas você vê como que a coisa gira, né? Então, antes, aqueles que eram nossos censores agora precisam da gente para não serem censurados pelo governo Lula. E a censura é isso. Você mais ou menos observa como ela começa, mas você nunca vai saber como ela termina. Então, o Alexandre de Moraes, como violador dos direitos humanos que ele é, e isso é dito pela maior nação hoje do mundo, que é os Estados Unidos, e está sancionado por isso,
Ele, na verdade, começa censurando poucas vozes e vai avançando ao ponto de, se deixar ele continuar isso, daqui a pouco o próprio presidente da República, se não for do agrado dele, ele vai censurar, ele não vai deixar se expressar, como ele fez com o Bolsonaro agora, ao ponto de não deixar mais o Bolsonaro se comunicar com ninguém, né? Porque o Bolsonaro, apesar de estar numa prisão domiciliar, já é uma prisão e está totalmente comunicável. Então, essas pessoas, elas não têm noção de onde parar. Elas avançam, e eu falava isso desde lá da época da pandemia. Quando você perde a sua liberdade, para você reconquistá-la é muito difícil. Isso quando não acaba exigindo sangue de pessoas para lutar por... Olha a Venezuela como é que ela está. Quantas pessoas já morreram ali e não conseguiram libertar a Venezuela? E aqui eu vou falar mais um parênteses que é sobre isso. Se a Venezuela tivesse lá atrás tido um Eduardo Bolsonaro por ela não teria chegado nessa situação. E eu agradeço muito ao Eduardo pelo que ele está fazendo. Se hoje os Estados Unidos está fazendo o que está fazendo para tentar, de alguma forma, amenizar o nosso drama aqui, é porque nós temos um interlocutor direto que fala com a Casa Branca, que fala com o presidente americano e com todos os seus secretários, para evitar que a gente aqui sucumba. Porque se a gente não tivesse hoje o Trump acenando da forma como ele vem acenando para o Brasil, e é só por isso que essas duas manifestações grandiosas aconteceram no Brasil, porque se viu uma luz no fim do túnel. Porque hoje a gente não tinha mais luz. A gente tentou acreditar que os militares poderiam, a princípio, aliviar o nosso drama de voltar aí para um caminho do socialismo, do comunismo. Não aconteceu. Então, nós perdemos todas as fés e as esperanças, porque a não ser a fé divina, que a gente não pode perder nunca, mas na Terra, quem poderia por nós? E hoje o governo americano tem acenado dessa forma. Mas por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro abriu mão de tudo, do convívio com o pai, do convívio familiar, e foi para os Estados Unidos e ficou como um interlocutor do que está acontecendo de tudo de errado aqui. E a Venezuela não teve isso naquele momento. E se você observar o discurso do Lula e do Hugo Chávez, é exatamente o mesmo. Hoje ele se coloca como nacionalista, que precisa defender a nação brasileira, contra quem? Contra os capitalistas, contra os yankees, contra os imperialistas americanos. E esse discurso era o do Hugo Chávez. E olha onde ele levou a Venezuela. Então isso aí tem que, graças a Deus, com as redes sociais e com esses interlocutores que nós temos hoje, eu acho que a gente tem chance de retomar esse país e não entrar e mergulhar em 50 anos de treva como a Venezuela mergulhou. Mas você acha que aí vai ter que ter uma interferência maior dos Estados Unidos ou os deputados federais, e aí um parênteses, deputados federais, porque aqui nós estamos falando com um deputado estadual, os deputados federais terão que ter uma atuação maior, a exemplo da PEC da anistia? Eu acho que está tudo conectado. Eu acho que as sanções americanas que já estão prometidas agora para avançarem, elas devem acontecer. Os parlamentares, ontem, graças a Deus, conseguimos aprovar ali a questão da prioridade, né, da urgência da PL da anistia, que ainda vai ser votada, mas já mostrou que a gente tem uma votação ali para aprová-la. Então, acho que tudo está conectado. Se a gente aprova agora uma anistia na Câmara dos Deputados Federais e o Alcolumbre decide peitar e segurar isso no peito, por mais que os senadores ali a gente ainda não tenha maioria, e essa é a grande preocupação do presidente Bolsonaro para o ano que vem, ter maioria no Senado, para que a gente realmente possa controlar, e não é controlar o STF, mas fazer com que os pesos e contrapesos realmente funcionem nesse país. Porque hoje um juiz, um ministro do STF, com uma decisão monocrática, ele derruba 513 deputados e 81 senadores numa única canetada, e isso não está certo. Né? Não tem uma lógica funcionar dessa forma. Então, na minha visão, passou a anistia agora na Câmara dos Deputados e o Alcolumbre peitou, o próprio Estados Unidos consegue intervir nisso, aplicando uma lei Magnitsky, por exemplo, nele, que esses políticos têm muito dinheiro para todo lado. Então, pode ter certeza que isso vai doer no bolso dele, isso vai fazer com que ele reveja um posicionamento. Então, acho que essas coisas todas estão conectadas. Eu, como deputado estadual, o que eu posso fazer? Posso colocar um adesivo gigante na minha porta, que é a única porta lá da Assembleia que está Magnitsky neles. Posso colocar outdoor pelo estado que eu tenho colocado agora, outdoor pelo estado Magnitsky neles, e ficar na torcida, né? E fazendo o que nós fazemos de melhor, que é a nossa militância, levando o nosso povo para a rua. Mas fora isso, é acreditar que agora essa união de esforços, seja dos Estados Unidos ou dos nossos atores, principalmente ligados ao Congresso Federal, possam andar em sintonia e possam fazer com que todos esses desrespeitos aos direitos humanos no Brasil possam ser revistos, se não num todo, mas pelo menos em parte. Porque a hora que você começa realmente a fechar as contas desses ministros, por mais que eles tenham algumas saídas, algumas coisas, mas nós estamos falando com a maior potência do mundo. Os Estados Unidos controlam o sistema financeiro mundial.
Então, pode ter certeza que vai doer no bolso deles, e doer no bolso deles, eles vão ter que dar um jeito de sair dessa, né? Embora eles tenham debochado bastante da Lei Magnitsky, o ministro tem debochado bastante, esperamos que esse cenário, né, ele nos próximos dias, aqui nós estamos falando nos próximos dias, porque tudo está em ebulição. O Brasil está em ebulição, Santa Catarina também, aliás. O senhor falava em união de forças, né, para o país, mas em Santa Catarina, existe essa união de forças? Porque, de um lado, nós temos o governador Jorginho Melo, do outro, João Rodrigues, que já acena também ser de direita, ser candidato. E aí? Olha, eu, sinceramente, quem sou eu para ensinar política para esses atores que já estão há 1000 anos na minha frente, né? Mas eu, sinceramente, no lugar do João Rodrigues, eu teria aceitado compor como uma vaga no Senado. E eu estava em Brasília quando eu presenciei que esse convite foi feito pelo próprio presidente Bolsonaro naquele momento, antes de abril, de que se ele compusesse com o governador, que é do partido do presidente, que ele não teria como apoiar o João Rodrigues, ele poderia fazer uma união aqui e depois, no meio do mandato de senador de 8 anos, o Jorginho completando seu mandato de governador no segundo mandato, ele poderia vir como candidato à direita. Não aceitou. Após o não aceite, o prazo que o Bolsonaro deu era 30 de abril, alguns dias depois o Bolsonaro lançou o Carlos Bolsonaro aqui ao Senado, que deu mais uma polêmica, que isso depois a gente pode falar também, mas então eu acho que o João Rodrigues deixou passar, sabe aquele cavalo que passa lá de cena muito em cima dele? Eu não vejo como o governador Jorginho perder essa próxima eleição. Na eleição passada, eu lembro claramente que eu estive eu e ele dentro do gabinete dele e eu falei para ele, governador, eu nem era governador, senador, não precisa se preocupar com essas coligações, que ele convidou bastante gente para ser vice, para estar junto, e ninguém quis. Ele era tratado como patinho feio. Falei, só tem o Bolsonaro e só tem o povo. Fica tranquilo, Moisés não era nada, não tinha nenhum histórico na política e virou governador. O senhor já tem um histórico aí de nunca ter perdido a eleição, de ser alguém conhecido. Vamos assim que vai dar certo. E deu, né? Eu estava certo. E ele, naquele momento, ele estava tentando fazer algumas Você acha que ele foi na juntadas. carona do Bolsonaro ou ele fez o voto pelo povo mesmo? Não, acho que ele reconhece isso. Ele tem a história dele, mas sem o Bolsonaro seria muito difícil. A diferença entre ele e o Moisés é que ele reconhece que o voto dele vem através da militância de direita conectada também com o presidente Bolsonaro. E o Moisés não. O Moisés, após ser eleito, achou que é porque ele era o bombeiro da história e que tinha ganhado sozinho aquela eleição sem o Bolsonaro, ao ponto de depois começar a divergir com o próprio Bolsonaro. Acho que nesse sentido o Jorginho sempre reconheceu isso e continua reconhecendo, né? E essa chamada do Bolsonaro para lançar o filho dele como candidato ao Senado? Isso vai exatamente naquilo que eu te falei. O Bolsonaro hoje ele tem uma preocupação maior até do que quem vai ser o próximo presidente da República em eleger maioria no Senado. Então, essa maioria precisa ser de pessoas que ele realmente confie. Não pode ser como aquelas pessoas que você me falou, vieram, assinaram para o presidente e depois traíram o presidente. O nosso país precisa de um Senado forte hoje que possa realmente exercer o seu papel de fiscalizador e também de segurar as arbitrariedades que vem acontecendo no STF. Então, quando ele coloca o filho à disposição do Estado de Santa Catarina, eu penso que ele analisa todos os cenários. Quem é a pessoa de maior confiança dele e qual o Estado que ele poderia ter mais tranquilidade para elegê-lo. Tanto é verdade que ele elegeu o filho mais novo, vereador de Balneário Camboriú, como o vereador mais votado do município. O Renan era recém-chegado ao município, ninguém conhecia o Renan, mas era filho do Bolsonaro, e as pessoas hoje avaliam muito isso. Essa pessoa é de confiança do presidente, não vai trair o presidente. E em relação a uma vaga no Senado, não é só com o Jorginho, é com o Tarcísio, é com vários governadores, aonde são aliados ao presidente Bolsonaro, como são 2 vagas. Uma vaga é a nacional, através do presidente Bolsonaro, que define, e a outra vaga é o governador do estado que define. Então, eu creio que ele destinou o filho para essa missão aqui, por ele acreditar, primeiramente, no filho, e segundo, por ele acreditar que os catarinenses entendem bem isso. Eu sei que tem muita militância aí que está um pouco, mas nós temos bons talentos aqui, e por que trazer alguém de fora? Olha, o governador tem como dar um outro nome. Aí acaba o governador decidir. E aí volta naquela conversa que eu tive com ele. Precisa coligar? Não precisa. Nós não temos voto suficiente. Quem seria o outro nome? Do governador? Acho que a Carol Detone, aqui da região, é um nome que se destacou e eu parabenizo ela pelas 2 legislaturas dela como federal, tem feito um bom papel, na CCJ também fez um ótimo papel.
Eu acho que para o Oeste também seria interessante, né? Poder ter um senador aqui da região. Mas o governador tem que escolher também se ele vai querer o Amin, que tem uma federação hoje do PP com a União Brasil. Querendo ou não, acho que são mais de 2 minutos de propaganda eleitoral, se bem que eu acho que isso aí hoje já não serve muita coisa, né? Com a rede social, hoje esse tempo de propaganda acaba ficando meio... Tem bastante recurso financeiro também. Mas, enfim, eu penso que essa segunda cadeira é do governador escolher. Eu também tenho acompanhado, assim, vários prefeitos, como eu tenho andado o estado todo, me coloquei numa missão que eu sei o tanto que ela é difícil, percorrer 295 municípios. Daí eu vou nos municípios, converso com prefeitos, falam sobre o assunto do Carlos Bolsonaro, e aí eles falam, ó, eu só preciso entender se eu vou ter acesso a ele, porque ele não é daqui, a gente não conhece ele, só a não ser por rede social. Eu vou conseguir chegar no gabinete dele, eu vou conseguir pedir recurso para ele, porque a gente precisa desse apoio. Daí, isso eu levei para o próprio Carlos. Falei, ó, tu precisa vir, percorrer o estado, eu me comprometo, inclusive, a te levar em todos os prefeitos que eu já conheço, para que a gente possa fazer essa aproximação, essa conexão, que é importante para as nossas lideranças. E ele me falou, ó, até o final do ano eu vou me afastar em definitivo da minha vereança. Para mim é desafiador, porque é a única renda que eu tenho. E isso as pessoas também precisam entender. É uma entrega e é um desafio muito grande. Você tem que mudar assim e ainda tem que abrir mão do salário que tu tem como vereador. E o pai dele, que pudesse supostamente ajudar, que tinha 30 milhões em doação na conta, ganhou uma multa de 30 milhões do Alexandre de Moraes justamente para não deixar absolutamente nada com o Bolsonaro. Zerou o caixa. É. Então, tipo, do Carlos eu tenho esse compromisso que ele vem para percorrer o estado, para que as pessoas possam conhecê-los. Certo. A princípio, todas as situações que me foram apontadas, tanto dele como do pai dele, e agora até como governador, isso está certo. Ele vem como candidato pelo estado. E aí é uma situação que eu posso compartilhar com quem nos ouve. Em manifestação, teve 2 episódios, mas o primeiro, quando ele apareceu na manifestação do dia 8, foi no dia 8 de agosto ou 3? Acho que foi dia 3 de agosto. Ele vem, ele sobe no caminhão, a gente inicia a caminhada, mas ele não vai até o final. E aí, quando ele desce do caminhão no meio da beira-mar, as pessoas praticamente deixaram de seguir o caminhão para tentar chegar no Carlos Bolsonaro. Ele quase desvia o curso da manifestação. Então, isso chama atenção que a militância bolsonarista o vê como alguém que queira estar junto. Então, aquilo ali me chamou muita atenção porque eu nunca vi nada parecido. Parecia quase que o pai dele. Quando sai, de repente, ao invés de seguir o caminhão, você segue para ver se você consegue alcançar a pessoa. E aí depois ele vem e participa do 7 de setembro também, aí comigo, com o governador. E todo mundo muito tentando chegar nele, tentando... Então, ele tem. Ele, apesar de ser o dos filhos, acho que é o que é mais, vamos dizer assim, retraído no sentido de não se expor muito, de não aparecer muito. Mas ele tem, acho que... condições para ser senador, e eu tenho certeza que não vai trair o pai, né? E também é uma pessoa muito inteligente. Eu estou tendo a oportunidade agora de conversar mais com ele, de estar mais com ele. Ele traz com ele uma bagagem, não é à toa que ele elegeu o pai em 2018 com todas as redes sociais ativas ali, né? Ai, gente, parem de fazer sinal para mim, tá todo mundo me chamando a atenção que nós precisamos encerrar esse programa, deputado. Nós nem começamos a conversar, gente. Como é que é a pergunta? Ah, sim, gente. Antes de encerrar aqui, deputado. E olha, eu queria continuar esse bate-papo. Já está convidado a continuar, vir para um outro momento, para nós trazermos debates importantes, pautas que a população precisa ter conhecimento. A gente fala muito sobre o cenário nacional porque é o que nos engloba. E claro, nós temos um cenário regional e municipal. E aqui hoje o senhor veio na região aqui também para trazer um pouco de recursos. O que é que nossa região, Maravilha em específico, pode esperar do deputado Alex Brasil? Bom, nessa segunda visita que eu venho, a gente veio confirmar uma das escolas... Como que é o nome da escola, vereador? Chapeuzinho Vermelho. Ela estava ali com uma situação bem grave de segurança das crianças, onde um muro está cedendo por conta de muita água que desce ali naquela rua. Então, a gente já confirmou com o prefeito que o recurso necessário para essa reforma está vindo. O prefeito já de forma também muito... vamos dizer assim, muito bacana e prestativa da parte dele, já vai iniciar a reforma antes mesmo do recurso chegar, já com a confirmação de que a gente vai fazer o cumprimento dessa promessa. E depois também a pessoal da CDL,
que também eu valorizo muito, né? Como eu falei, eu valorizo muito o empreendedor, que é quem realmente gera riqueza ao nosso país, que eles possam expandir a sua unidade. Então, eles vão fazer também uma reforma ali, expandindo a unidade deles, e a gente também vai aportar 100 mil em recurso ali para essa expansão. Esses são os primeiros acenos que a gente traz para o município, mas através dos nossos vereadores, das nossas lideranças locais, a gente com certeza vai estar mais atuante por aqui. Deputado Alex Brasil, olha, muito feliz em recebê-lo, convite para voltar, porque nós nem entramos no assunto que a gente queria, gente. É muito assunto que tem para conversar aqui, mas antes de encerrar, deputado, eu quero agradecer aos patrocinadores que fazem esse programa acontecer, a Nova Era Construtora, que está com um lançamento incrível, que é o Edifício Life. Olha, são 88 apartamentos. Já pensou, deputado, ter um apartamento maravilha aqui? Nova Era Construtora está com um incrível empreendimento em frente ao campo do CRM, na rua Berdil. Já convido você a conhecer. Inclusive, seu Miguel Simo é um entusiasta da política maravilhense e brasileira aqui. Ele é um cara que investe não só em Maravilha, mas no país, a família dele aqui. Parabéns para eles todos. Nosso patrocinador aqui, Nova Era Construtora. Anota esse nome, Edifício Life, já vai conhecer para, quem sabe, você ser um morador lá. E também a UP Odontologia. A UP Odontologia é um atendimento especializado e com alta tecnologia para levar o melhor para você, o seu sorriso. Afinal de contas, o que a gente mais deseja e trabalha para isso, né? É para poder termos felicidade e sorrir com alegria. E a UP Odontologia, gente, fica na Avenida 7 de Setembro, em cima das lojas Quero Quero. Responsável técnico, Dr. Marcelo Briancini. Sala 101, no centro de Maravilha. Deputado Alex Brasil, muito obrigado por estar aqui. Quero deixar os microfones para suas considerações finais, porque o pessoal está aqui quase me arrancando desse programa aqui, gente. Nós precisamos continuar esse bate-papo. Podemos marcar outro dia? Com certeza, quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. De repente, numa próxima oportunidade, eu trago o Carlos também para prestigiar o teu espaço. Olha só, aqui. gente. Gente, vocês têm um compromisso de compartilhar essa live aqui para a gente aumentar o número aqui. Já pensou trazer o Bolsonaro aqui para a gente? Carlos Bolsonaro, tá bom? Vou deixar claro aqui, porque o Bolsonaro nem pode falar mais, né? Tadinho. Mas logo a gente vai reverter isso, se Deus quiser. E me comprometer com Maravilha. Eu já falei lá no colégio, acho que não poderia ter outro nome que pudesse representar mais o que essa cidade significa. O vereador apresentou o pessoal da CDL como maravilhenses e eu já falei, são pessoas maravilhosas, porque eu me sinto muito, muito bem recebido aqui e espero poder estar sempre retribuindo todo esse carinho que eu recebo na Cidade Maravilha. Pode contar comigo. Obrigado. Obrigado, deputado. Olha, eu gostei da ideia. Deputado Alex Brasil, Ivana Maravilhosa. Quem nasce maravilha é o quê? Maravilhoso, gente. Olha só. Já quero um apartamento aqui para eu poder chamar de maravilhoso também, né? Olha, quem sabe a gente já faz um negócio aí. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a assessoria do deputado que está aqui, ao vereador que veio junto aqui, Moser de Oliveira, Jonas Signor, toda a equipe que veio junto hoje aqui trazê-lo para esse bate-papo incrível, que é assim que a gente fortalece pessoas e, claro, opinião não é unanimidade, cada um pode ter a sua, mas a liberdade a gente dá a opção das pessoas terem o conhecimento e o discernimento. Então esse programa serviu muito para isso. Hoje quero agradecer a você que nos permitiu entrar na sua casa através do rádio ou através do YouTube. Muito obrigada, nos acompanhe nas redes sociais. Olha, vou te pedir, já se inscreve no nosso canal, assim a gente chega para mais pessoas. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém. Deputado, meu sincero agradecimento por você ter vindo hoje aqui. Muito obrigado e já fica o convite para um próximo bate-papo. Obrigado, vou aproveitar a deixa para seguirem também a página do deputado Alex Brasil. Apesar de ter sido censurado pelo Moraes, a gente existe novamente lá. Só digitar deputado Alex Brasil que vocês vão me encontrar lá. Muito obrigado. Valeu, gente. Um grande abraço. Até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Tchau.